Aonde vocês querem morar na eternidade? No céu. Vamos lá. Primeiro, 2 Coríntios, segunda carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, somente o verso de número 5, diz assim, ó: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis, o quê? O quê? Quem aqui já fez isso? Examinou a si mesmo para saber se você ainda está na fé. Quem já fez isso? Amém. E provar a sua fé, você já fez? Provai a vós mesmo. Aqui não está dizendo nem que o diabo, nem que Deus vai fazer. Examinai a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Então aqui está dizendo, você tem que fazer um exame, e você precisa fazer uma prova da sua fé. Quem está entendendo, diga. E quando se faz isso, você não é pego desprevenido. Porque a maior dificuldade que tem da igreja é os problemas, são as lutas, são as dificuldades. Porque isso, irmãos, acaba abalando. E eu quero bater na tecla dizendo que mais importante é o fim das coisas do que o começo. Quantas pessoas hoje não estão mais no evangelho? Acabou de passar uma pessoa ali na frente, irmãos, olhou aqui para dentro assim, tipo, Senhor, era para eu estar aí, mas não estou. Porque a dificuldade, irmãos, que as pessoas passam no dia a dia, a luta, os problemas da vida, os problemas que a pessoa trava, os levantes, os inimigos, né? Tudo isso acaba mexendo com o quê? Com a sua fé. Com a sua fé. Por isso que a palavra do Senhor diz que é para nós examinarmos ela. Porque, meu irmão, é uma coisa interessante a palavra de Deus quando ela é entendida. Quando ela é compreendida, é a melhor coisa do mundo. Quando a palavra de Deus, ela é entendida. E a única coisa que a igreja deve seguir é a palavra de Deus e mais nada. A única coisa que a igreja deve ministrar é a palavra de Deus e mais nada. O único testemunho que a pessoa tem que dar é de acordo com a palavra de Deus e mais nada. E a única coisa que a pessoa deveria falar lá fora era a palavra de Deus e mais nada. Não é testemunho pessoal, não é a sua vida que tem que ser dada testemunha. Nós não temos que testemunhar a igreja. Ah, porque essa igreja sara, porque essa igreja cura, essa igreja liberta. Quem é que faz isso? Não é a igreja. Não temos que dar testemunho do homem. Temos que dar testemunho daquele que morreu pela igreja. Devemos testemunhar quem morreu por ela. Devemos pregar quem deu a vida por ela. Devemos pregar o amor daquele que fez o que fez pela igreja, que é Cristo. E o amor não veio de Cristo, o amor veio do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem amou o mundo de tal maneira? Deus quem? Pai. Deus Pai que amou o mundo de tal maneira. Por quê? Porque Ele deu um presente para a humanidade. Ele deu o Filho dele, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O segredo é Jesus. O segredo não é igreja. O segredo não é o homem. O segredo não é banda. O segredo não é música. O segredo é Jesus. Amém, igreja? O apóstolo Paulo sabia disso.
né? Paulo no relato, lá do 2 Timóteo 4, 6 a 9, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por isso que nós temos que examinar a nossa fé. E por isso que lá em Eclesiastes 7, 8 diz que o fim das coisas é mais importante do que o começo. Não interessa se você começou bem, se você pregou bem, se você cantou bem, se você evangelizou bem, se você ia bem para a igreja. Não interessa se o teu primeiro amor, né, foi ótimo, maravilha. Não, isso não interessa. O início é importante? É. Tem a sua importância? Tem, mas não é tão importante quanto o fim. Como que isso vai acabar? Como que eu vou acabar? Pregando? Quem toca aqui, será que vai chegar o fim da sua vida tocando ainda? Quem congrega hoje, será que vai chegar o fim da vida congregando ainda? Quem ouve a palavra de Deus, será que vai chegar o fim da vida ouvindo ainda? Quem diz que crê hoje, será que vai chegar o fim da sua vida ainda com a mão levantada, como Moisés? Porque Moisés com a mão levantada prevalecia. Isso tem um significado hoje, olha para cá. Moisés com a mão levantada prevalecia. Isso tem um significado hoje. Significa crente, né, de pé. Crente com a fé viva. Porque tem gente que a fé já morreu. E outra. Segundo o texto de 2 Coríntios 13, 5, diz: se é que tu já não está reprovado. O que acontece com a pessoa que é reprovada? Ela vai começar tudo de novo. Por que uma pessoa nunca cresce na vida, espiritualmente falando? Por que uma pessoa ela não se desenvolve? Por quê? Examinai. Amém, igreja? Está aqui, ó. Examine-se a vós mesmos se permaneceis na fé. Então, Paulo, com base no que ele disse, lá em 2 Timóteo 4, 6 a 9, veja também que Paulo, nesse relato de sua vida, não disse, olha, Paulo, nessa etapa, no fim da vida de Paulo, ele não relata isso. Eu plantei tantas igrejas, escrevi tantos livros, preguei para multidões, levei milhares a crer. Paulo não disse isso. Está entendendo? E olha que Paulo abriu muitas igrejas. Mas no fim, ele não relata isso. No final de seu ministério, sua conta foi muito simples. Sua conta foi o quê? Combati o bom combate, terminei a corrida ou a carreira, guardei a fé. Foi isso que Paulo falou. O que os líderes estão falando hoje? O que se olha hoje? Se a igreja está na mídia, se a igreja tem mais de uma congregação. Se essa igreja tem mais de uma congregação é porque ela é abençoada. Se ela está na mídia é porque ela é abençoada. Se ela é rica é porque é abençoada. Se ela tem muito é porque é abençoada. Ah, se o pastor abriu muita congregação, é de Deus. O que se diz hoje? O que se diz hoje? É igreja. A conta de Paulo foi simples. Qual foi a conta de Paulo? Não, qual foi? Combateu, ele não se acovardou, ele combateu. Pastor, irmão, como é que você está? Como é que você está? Irmão, por que você está assim triste? Ih, pastor, estou num desânimo só. Ei, fulano, por que você não vem mais na igreja? Pastor,
soubesse da metade dos problemas que eu tenho. Paulo combateu, diga, combateu. Não acovardou. Não se intimidou. Não desistiu. Não murmurou. Não vacilou. Não vacilou. Não murmurou. Não recuou. Não teve medo. Não foi covarde. Combateu. Combateu. Vira para quem está do seu lado e diz assim, diga, deixa de ser covarde. Olha para cá. A conta dele foi simples. Qual foi a conta dele? Combati o bom combate. O que mais? A segunda. Acabou a carreira. Por quê? Porque ele chegou no fim da vida combatendo o bom combate. Então a pessoa, ela chega num determinado limite, o corpo dela já chega num limite que já não depende mais da pessoa. Quem está entendendo, diga. Paulo chegou no limite da idade, chegou no limite, e quando ele chegou, ele disse e ele fez a conta. Ele fez a conta. Quando ele nasceu de novo, quando ele teve o encontro com Jesus. Porque tem pessoas que esquecem que a gente nasce de novo, amém, irmão? Hoje em dia o pastor vai chegar para a pessoa e falar, irmão, você está errado. Aí, quem é o senhor para falar que eu estou errado? O senhor também não errou? Ô criatura, mas a gente nasce de novo. Você está vendo a minha vida? Não. Então você tem os anos contados a partir do momento que você batiza, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você nasceu de novo e daquele dia em diante, é do batismo em diante, está entendendo? Diga. Não interessa se os outros te condenam, o interessa é se Deus te aprovou. É isso que o texto aqui de Coríntios está dizendo. Examinar a nossa fé. A vida cristã é uma luta, o que eu falei? É uma corrida. Todo mundo passa por isso. A vida cristã é uma luta, é uma corrida, um caminho no qual se tem que andar. Ela começa no dia em que você crê no Senhor, mas não acaba aí. Ela começa no dia que você crê no Senhor. Creu, arrependeu, entregou, aceitou, batizou, ali começa, mas não é ali que termina. Quem está entendendo, diga amém. Uma vez salvo, sempre salvo. Errado, mito. Uma vez crendo, sempre crerá. Mito, errado. Recebeu a fé no começo, sempre terá fé. Mito, errado. Senão a palavra do Senhor não estava dizendo para você se examinar, né? Para ver se você permanece com a fé e para ver, fazer prova para ver também se você crê, se essa fé está aí. Senão a Bíblia não estava dizendo isso aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Está entendendo? Diga. Apenas no final, e depois de ter dito pela primeira vez que ele está sendo derramado como oferta de libação, Paulo fala usando o pretérito acerca da fé. Como assim? Ele diz da corrida e da luta. Então, pouco antes do final de sua jornada na terra, Paulo desenha a linha para o desfecho final. Em contraste a ele, muitos cristãos acreditam que a corrida terminou no dia em que eles creram e que sua fé nunca estará em perigo. Quem crê aqui? Quem tem fé aqui? Só que essa fé, ela corre perigo. Diga para quem está do seu lado, para quem está na frente, atrás, não sei. Diga para essa pessoa que está aí próxima a você. Diga assim, cuide bem da sua fé. Cada um de nós
temos que cuidar bem da nossa fé. Quando a pessoa nasce de novo, a primeira coisa que Deus dá para ela é a fé, porque a fé não se acha em qualquer lugar, não se compra em qualquer lugar, não se recebe em qualquer lugar. A fé é um dom de Deus. Tem gente que diz que tem fé, mas não é de Deus, porque a fé de Deus, ela é o quê? Inabalável. Quem tem fé vinda de Deus não se abala. Pode se assustar com o problema, pode se assustar com o problema, pode sentir o impacto, mas abalar não, a ponto de cair, de se perverter, de desanimar, né, de se consultar, não, aí não. Em contraste com ele, muitos cristãos acreditam que a corrida terminou no dia em que eles creram e que a fé nunca estará em perigo, né? Obviamente, Paulo não concorda com eles. Provavelmente esta é também a razão pela qual muitos de nós não podemos compreender quando em Filipenses 3, 12 a 14, ele diz assim, eu vou ler para vocês. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14 e verso 17. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. O início, olha para mim. Não que eu o já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Paulo foi conquistado por Cristo e ele agora vai procurar conquistar aquilo que Cristo também tinha conquistado. Ele. Cristo conquistou ele. Paulo conquistou outros. Para que você ouve a palavra? Para você testemunhar para os outros. Vira para o seu vizinho e diga, não seja egoísta. Paulo, ele tinha amor pelas almas, e Paulo foi sensível quando ele disse, não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Tem muitas pessoas que hoje falam o contrário, graças a Deus que eu já alcancei a salvação. Muitos crentes hoje falam isso, graças a Deus que eu já alcancei a salvação, já alcancei a perfeição, né? Não é assim não, irmão. Então nós temos que tomar muito cuidado, examinar a nossa vida espiritual, para ver se você está bem ou não. Amém? Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Olha para mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem muitas pessoas que até hoje não esquecem o seu passado. E por não esquecer o passado, ela não prossegue. Ela estaciona. Ou ela retrocede. Mas nunca avança. Paulo dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Ele está dizendo que aqueles que se consideram perfeitos, que tenha esse sentimento, que ele está dizendo aqui, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo. Quem já se acha crente aqui? Quem já se acha cristão aqui? Quem já se acha salvo aqui? Quem já se acha pronto aqui? Você tem que ter esse pensamento aqui de Paulo, ó. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido perfeição. Filipenses 3, 12 a 14 e 17. Você tem que escrever esse versículo
decorar para você ler ele. E aí ele começa a declarar: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Aqui está dizendo para você não ficar andando com qualquer pessoa. Aqui está dizendo para você não ficar andando com qualquer pessoa. Aqui está dizendo para você não ter amizades com determinadas pessoas. Irmão, é relacionamento de santo com profano, qual é? Qual é o relacionamento de uma pessoa salva de uma não salva? Qual o relacionamento que essa pessoa tem que ter uma com a outra? Só pregar a palavra, dar testemunho. Ei, dá testemunho. Teve uma pessoa que disse para o irmão ali: ô meu irmão, sabe por que eu não vou para a igreja? Sabe por que eu não sou crente? Porque se for para ser crente igual essa criatura que tem aqui, você está entendendo, irmão? Não é à toa que a palavra de Deus diz para nós sermos cartas. Alguém já recebeu uma carta falada? Uma carta que fala. Hã? Quem cala consente. Você já recebeu então, né? Uma carta falada, um e-mail, né? Vamos dar um negócio de pastor, o senhor está atrasado. Negócio de carta. Tá bom, então. Alguém que já recebeu um e-mail falado? Mas a Bíblia não fala e-mail. A Bíblia não fala zap. Isso é coisa atual. Isso é coisa moderna. Isso é coisa do homem. A palavra de Deus diz carta. Aí a Bíblia diz assim, ó: sede cartas. O que a palavra de Deus está dizendo? Que as pessoas têm que ler. Ah, recebeu uma carta, você tem que ler para saber o conteúdo dela. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: essa pessoa mudou a partir do momento que ela entrou para a igreja. Essa pessoa era rebelde, não é mais. Essa pessoa era revoltada, não é mais. Essa pessoa tinha uma boca imunda, não tem mais. Essa pessoa roubava, hoje ela dá para os pobres. Carta. Os outros vão nos ler. Está entendendo? Tem muitas vezes que você nem precisa abrir tua boca para ganhar uma pessoa. Somente ela lendo você, ela se converte. Em contraste com Paulo, muitos irmãos contam como se eles já tivessem alcançado o prêmio. Desde o dia em que criei fui salvo. Olha o que as pessoas falam hoje. Desde o dia em que criei fui salvo. Eu posso viver como eu desejo. Já recebi o prêmio. Alguns pensam assim. A vida cristã para Paulo não era assim. Não foi uma coisa estática. Uma parada para obter a salvação e depois continuar como antes. Uma parada para obter a salvação e depois continuar como antes. Uma parada para obter a salvação e depois continuar como antes. Vê se isso não está acontecendo hoje. A pessoa dá uma parada na vida dela. Aceito Jesus. Batizo. Aí continua com a vida corrida. E dá mau testemunho. E faz coisa errada. E não mudou nada. Ela só deu uma
Mas depois voltou a fazer tudo de novo. O que Paulo estava fazendo quando Jesus foi encontrar com ele? Ele estava indo perseguir os cristãos. Ele estava indo prender cristãos. Ele estava perseguindo cristãos. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Ele deu uma parada de quantos dias? 3 dias. Ficou cego, amoado num canto, sem comer, sem se alimentar, sem enxergar. Sem enxergar, como é que ele ia perseguir crente? Sem enxergar, como é que ele ia achar a cidade? Como é que ele ia achar a igreja? Quem está entendendo, diga. Primeira coisa que Deus tirou de Paulo. Paulo, você não vai ver mais como você via antes. Eu tiro suas vistas e te devolvo visão. Quando Paulo foi enxergar novamente, Paulo já estava quebrantado, humilhado, arrependido, totalmente dado a Deus. Amém? Hoje não, hoje os crentes vão batizar, eles dão um mergulho na água, eles estão vendo. Hoje, os modernos vão batizar, eles dão voadora dentro do tanque. Eles entram de cabeça para baixo, dando salto mortal. Paulo passou 3 dias sem enxergar. Quem está entendendo? Estou terminando. A vida cristã para Paulo não era assim. Não foi uma coisa estática. Em contraste, era algo dinâmico. Luta, corrida. Ele tinha que correr, como ele novamente diz em Hebreus 12, 1 a 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Tudo bem, irmão, você tem que trabalhar, irmão, você tem que trabalhar. Mas essa correria que Paulo está falando aqui, irmão, não é a correria do dia a dia. Essa correria que Paulo está falando aqui, irmãos, é da fé. É da quê? É de quê? É da fé, igreja. É da tua vida com Deus aqui na terra. Como é que você vai levar a tua vida num país corrupto? No meio de um povo corrupto, ladrão, no meio de tantas coisas negativas. Escuta, é isso que Paulo está dizendo aqui. Examinem-se. A vida cristã é de fato uma corrida, um caminho que deve ser executado, olhando para Jesus. A fé é algo que precisamos manter.